Começou mesmo? Começou. Amém, irmãos, graça e paz. Continuar, né? Dar continuidade ao que o Senhor tem falado conosco aqui no Campinho. Estamos aqui hoje para continuar o nosso assunto, né, da casa e o sacerdócio. Sexta subida ainda de Moisés, né? A mais demorada. Teve o assunto mais extenso, né? Falou da casa, do sacerdócio, dos utensílios da casa, né? E a gente está agora no incensário, ou altar de ouro, né? Então, às vezes a gente vai ver altar de ouro, às vezes a gente vai ouvir falar incensário, mas é o mesmo artefato, né? Mesmo mobiliário. Né? Algumas vezes a escritura fala como incensário e outras como altar de ouro. Então nós temos também a escritura, o altar de bronze, que a gente já falou, né? Do altar de bronze, e temos também esse altar de ouro, né? Que é o incensário. O altar de bronze é onde se queimava o sacrifício, né? Tem tipologia da cruz, né? O incensário fala mais das orações do santo, né? E a gente vai continuar, a gente começou, né, da vez passada esse assunto, falando da união, né, de unir a nossa vontade com a vontade do Senhor, né, que nas orações, né, a gente tocou de coisas celestiais que nós encontramos nos céus, né, e coisas que o Senhor mandou que nós fizéssemos aqui na terra. Né, e temos essas realidades celestiais nos céus, né? Tocamos na alegoria, né, de Moisés, que Moisés teve a revelação dessas figuras, né, no Velho Testamento, da casa de Deus e todo aquele mobiliário, e tocamos na realidade que João viu, né, quando ele foi arrebatado até o céu lá em Apocalipse, né? E ele vê esses mesmos utensílios, esse mesmo mobiliário no céu, né, celestial, mas ele vê a realidade realmente, né, de tudo que tem ali no céu. Né? Então a nossa oração é essa: existe uma vontade sendo realizada, estabelecida no céu, né, que essa mesma obra do Senhor, né, o governo do Senhor, o encabeçamento, a soberania do Senhor, ela nos alcance aqui na terra. Né, e justamente a gente vai dar prosseguimento nesse assunto, né, vamos falar de diversos aspectos, né? Como os irmãos sabem, é um assunto muito extenso, né? Depois a gente vai estar abrindo para os irmãos também estarem se expressando, mas os irmãos conhecem que a gente tem ruminado aqui, né, com relação ao estudo que o nosso irmão Dino deixou com a gente, né? Então, essa não totalmente igual que o irmão Dino nos deixou, mas mais ou menos nós temos feito um ruminado que o irmão nos deixou, né? Então, o irmão ele nos deixou livros, escrituras, vídeos, né? E nós temos ruminado com relação a esse material que o irmão tem nos dado. Então, esse assunto também não é o assunto como a gente tem falado, não é o assunto literal, como o irmão colocou, mas a gente tem ruminado sobre esse assunto que o irmão deixou do incensário, né? Aí, se o irmão tiver alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento, pode até, né, ir lá no livro lá do irmão lá e procurar ver, né, se está tudo correspondendo com o que o irmão deixou. Que a gente costuma falar, né, uma coisa que o irmão falou, outra coisa que é o que a gente entendeu, né? Então a gente pode ser... A gente tem o original estudo do irmão lá, né? Então, essa é a questão, né? Hoje eu queria estar falando, né, continuar no assunto do incensário, né? Queria ler alguns textos com os irmãos. A gente já comentei aqui de Mateus, né, 6, que é a oração do Pai Nosso, que fala que a vontade do Senhor seja feita aqui na terra como ela é feita no céu, né? Então é a nossa oração para o Senhor, a nossa comunhão com Ele e o alinhamento, né, da nossa vontade com a vontade do Senhor, né?
Então, dentro disso, queria estar lendo alguns textos com os irmãos, que de primeira mão vai parecer que a gente está um pouco fora do assunto, mas depois os irmãos vão entender, né? Então, queria começar lendo Êxodo, né? Vamos lá para Êxodo, que é o nosso texto base, né? Êxodo 30, só o versículo 1. Êxodo 30, que vai falar o altar de incenso. Êxodo 30, só o versículo 1. Todos acharam? Então fala assim, ó, Êxodo 30, versículo 1. Farás também um altar para queimar nele o incenso. De madeira de acácia o farás. Né? Então, só farás também um altar para queimar nele o incenso. De madeira de acácia o farás. Então a gente vê que esse farás também, né? Então, dentro de todos os estudos que a gente tem acompanhado dos mobiliários, né, existe esse farás, né? Farás também. A gente começa lá em Êxodo 25, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em Êxodo 25. Então começa aqui 25:8, né? E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Né? Então aqui no 25:8 fala de fazer um santuário, para que eu possa habitar. Né? Então a motivação existe uma motivação de se fazer esse santuário, né? Qual é a motivação de se fazer esse santuário? Então, aqui a gente começa com o primeiro farás, né? Farás um santuário. Um santuário para que o Senhor ele possa habitar, né? Para que seja habitação do Senhor, né? No nosso meio. Segundo tudo que eu tenho de te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Né? Então a gente vai ver depois a arca, né? Também farão uma arca de madeira. Versículo 10, né? Aí no versículo 17, farás também um propiciatório de ouro puro. Né? No 23, também farás a mesa de madeira. Aí no versículo 31, farás também um candelabro de ouro puro. Capítulo 26, versículo 1, farás o tabernáculo que terá 10 cortinas, né, que é já o assunto das cortinas. Né? Então, depois vai tocar no tabernáculo, né, e depois tocar em cada utensílio. Né? Farás, farás, farás. Né? Então, é muito assim profundo isso para nós, né? Quando a gente toca no assunto de fazer a vontade, ligar a vontade do Senhor aqui na terra, né? Como ela é feita no céu, do alinhamento da nossa vontade com a vontade do Senhor, porque todos esses utensílios, né? Como a gente colocou, né? Eles fazem parte do mobiliário da casa de Deus, né? São mobiliários que o Senhor quer que tenha na casa dele. Na nossa casa tem sofá, né? Tem outros mobiliários que a gente, para o nosso conforto do dia a dia, né? Mas a casa de Deus, ela tem mobiliários que são segundo a vontade do Senhor, não segundo a nossa vontade. Né? E esses mobiliários são mobiliários para que nós possamos, né, ter comunhão com Ele. Né? São as formas da gente interagir com o Senhor. Né? Por isso que ele fala lá no tabernáculo, né? Farão um tabernáculo, né? Um santuário, para que eu possa habitar no meio de vocês. Né? Então a gente vê que no início de todas as coisas, no começo,
né, lá no Éden, antes da queda do homem. A gente vê lá em Gênesis 3, né, que todo dia, ao virar da tarde, o Senhor vinha ter comunhão com o homem, né? Todo dia o Senhor, a comunhão era diária, todo dia ali o Senhor tinha comunhão com ele livremente, né? Então todo dia. Aí quando Adão peca, né? Adão desobedece o único mandamento que tinha, né, naquela época, que era de não comer. Tudo poderá comer livremente, dominar, mas dessa árvore não. Então existia um único mandamento naquele tempo, né? Que era o não comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele desobedece, cai, né? E agora o homem começa, a gente vê que o relacionamento do homem com o Senhor, ele começa a já ficar diferente dali. O homem começa já a se esconder de Deus. Né? Onde estás? Né? Você falou, Adão, onde você estás? Eu ouvi a sua voz, tive medo. E o homem começa a se cobrir, né? Quem te falou que estava nu? Né? Então ele começa a fazer vestimenta para eles, assim, só falando superficialmente assim, né? Bem. Então o homem ele começa a se esconder de Deus, o homem caído, né? Essa é a tendência do homem caído. E agora a gente vai ver o Senhor ele querendo, né, ter um relacionamento com o homem, né? E agora a gente vê aqui nessas subidas de Moisés, né? A gente está na sexta, na sexta subida, aqui no versículo, no capítulo, deixa eu ver, 20, se eu não me engano. No 20, a partir do 18. Êxodo 20, 18. Não, então a gente vê aqui que o Senhor ele desce no monte, né? O Senhor ele desce sobre o monte, né? E agora o povo ali está perto ali, né? No pé do morro, né? Então vai falar assim, ó, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor de trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Ó, o povo ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. 21. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Né? Então Moisés se chegou a Deus diante da nuvem, mas o povo permanecia de longe. Né? Então Deus ele vem ali no monte, mas Deus ele não queria ficar no monte. A vontade de Deus era aquela mesma comunhão que ele tinha com o homem lá no original, no Éden, né? E ter comunhão todo dia, né? no virar da tarde. Mas agora o homem não se achegava a Deus, o homem tinha medo de Deus, né? Permanecia de longe, só Moisés se achegava, né? E agora o Senhor ele fala para que Moisés faça um santuário, né? Para que ele possa ter uma motivação nesse fazer, né? Para que o Senhor ele possa habitar no meio do povo, né? Então essa é a motivação do Senhor ter comunhão conosco, né? Vamos ver Provérbios 8, texto bem conhecido dos irmãos. Provérbios 8, 30. Provérbios, capítulo 8, versículo 30. Então diz assim, ó. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias.
Né? Então aqui a gente sabe que está falando do Senhor Jesus, né? Que é a sabedoria de Deus, né? Está falando da sabedoria. Então aqui o assunto é o Senhor Jesus como a sabedoria de Deus. Né? Então a gente vê, quando a gente entende tudo isso aqui, o Senhor fala do próprio Senhor. Né? Então aqui no versículo 22, 8:22, vai falar assim, ó: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, né? Então, antes de suas obras mais antigas, o Senhor me possuía, né? A sabedoria, que é Cristo. Amém. Né? Então, está falando da coexistência do Senhor Jesus com o Pai, né? Amém. Que a gente vai ver isso também em João 1. João capítulo 1. Vamos lá dar uma olhadinha lá rápida lá. João 1, Evangelho. João 1, 2 e 3. Ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Né? Então aqui está falando da pré-existência do Verbo, né? Na coexistência dele com o Pai, né? Na eternidade passada. Né? Então o Senhor ele coexistia com o Pai na eternidade passada, né? Então aqui o assunto é esse. Então no princípio ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Só até aqui. Né? Então a gente vê aqui que todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Né? Então a gente vê aqui, né, o Senhor como o arquiteto do Pai, fazendo todas as coisas, a criação, né, na eternidade passada de todas as coisas. Aqui depois a gente pode ler com detalhes, isso aqui a gente vai ver muita coisa, né? Ele vai falar que no versículo 28, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar, o seu limite para as águas. Né? Então, depois os irmãos leem aqui, tem os detalhes todinho, né? Então a gente vê o relacionamento do Pai com o Filho na obra da criação. Né? Então o Senhor, na sua criação, todas as coisas que o Senhor foi fazendo, ele foi fazendo com o Filho e com o Espírito. Né? Então ele não fazia nada só. Né? Todas as coisas sempre foram feitas com o Pai, entre o Pai, o Filho e o Espírito também, na comunhão da Trindade. Né? Amém. É uma coisa feita da Trindade em comunhão. Né? E nós somos chamados para essa mesma comunhão. Né? 1 Coríntios 1,9 vai falar a mesma coisa. Nós somos chamados para a comunhão do Pai, para ter comunhão com Ele. Né? E 1 João também, acho que 1 João que fala de comunhão. Uhum. 2 ou... Se eu não me engano, vamos lá dar uma olhada. 2. 1 João 2, 1, 2, 3, não é isso? Vamos dar uma olhada lá. 1? 1 João 1, 1, 2, 3, né? Do 1 em diante vai falar da comunhão. O irmão que achar pode ler para adiantar. O que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam da palavra da vida, porque a vida foi manifestada a nós e nós a vimos, e fomos testemunhas, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e foi manifestada a nós. O que vimos e ouvimos vos declaramos, para que também possais ter comunhão conosco, e verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amém. Então essa mesma comunhão, né, do Pai, do Filho, do Espírito, somos chamados para essa mesma comunhão. Né? Então, é esse mesmo sentido, né? Assim, como eu falei, né, quando a gente começa falando, parece que a coisa não tem muito a ver, né? Mas conforme a gente for avançando, a gente vai ver que tem tudo a ver. Né?
Então o Senhor, ele tem comunhão com o seu Filho, ele se move com o seu Filho, pelo seu Filho, né? Pelo Espírito Santo, né? Pela comunhão da Trindade, né? E o Senhor, ele quer também continuar se movendo em nós, por nós, através de nós, pelo seu Espírito, né? Então, por isso, o Senhor, ele fez uma obra na cruz, né? Ele morreu, ressuscitou, ascendeu e derramou do seu Espírito, para que, pelo seu Espírito, nós pudéssemos ter comunhão com ele, né? Pelo seu sangue derramado, pela sua obra na cruz. E isso nos foi por propiciação, né? Então, podemos nos achegar ao Senhor, né? E não ser consumido, porque estamos em Cristo, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fomos colocados em Cristo e podemos ter comunhão com Ele, né? Então vamos voltar, né, para essa questão do farás, né? Então a gente vê que da mesma forma que o Senhor fazia com o Filho, hoje ainda não é diferente. Ele quer fazer ainda. O Senhor, ele é Deus Todo-Poderoso. Ele podia fazer tudo sozinho, né? Podia simplesmente, né? Ele falou, haja luz, e houve, né? O Senhor foi criando todas as coisas, todo Deus Todo-Poderoso. Aí ele pede, de repente, para a gente fazer algumas coisas aqui, né? E o Senhor podia fazer sozinho. Mas ele fala para cada um de nós, né? Farás uma arca, farás um candeeiro, né? Porque o Senhor, ele quer a nossa participação. O Senhor, ele quer fazer essas coisas, quer que essas coisas celestiais sejam uma realidade para nós aqui também na Terra, né? Mas o desejo dele é que essas coisas também sejam a nossa vontade também, né? Então ele fala lá, farás, né? Vamos lá, voltar lá em Êxodo, né? Êxodo 20. Não, Êxodo 25, que a gente estava lendo, né? Sim. E me farão, 25:8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis, né? Então é tudo segundo o modelo, né? Que o Senhor tem mostrado. Sim. Porque é algo celestial, não é algo terreno. Não é segundo a nossa mente, o que a gente acha, o que a gente quer, o que a gente imagina. Mas é o segundo, né, o que o Senhor revelou para Moisés ali no monte, né? Tem um modelo, né? Então, existe aqui o Senhor que ele está revelando a vontade do coração dele, né? Para que eu possa habitar no meio deles. Então, essa é a vontade do Senhor, né? Mas aí fica a pergunta, será que nós queremos que o Senhor habite conosco? Né? Então, por isso que ele fala aqui no versículo 2, né? Versículo 1 e 2, do 25 mesmo. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Então, o coração tem que o mover para isso. São coisas que tem que estar no nosso coração, né? Porque o Senhor, ele está querendo habitar no meio do seu povo, né? Mas às vezes o povo está querendo outras coisas, né? Então, será que está no nosso coração construir uma casa para o Senhor, um santuário para o Senhor, para ter comunhão com Ele? Isso são coisas que estão no coração do Senhor, né? Então, está no coração do Senhor construir aqui na terra, né, para testemunho dele, uma arca, né? A pessoa do seu filho e a obra do seu filho. Né? Uma mesa, um candeeiro, um testemunho local, né? Uma mesa para comunhão, que é uma proposta para o mundo, né? De comunhão, dessa mesma comunhão que nós participamos uns com os outros, né? E com o Pai, o Filho e o Espírito, que ela seja estendida para toda a humanidade. Será que nós estamos com esse coração de construir essa mesa e que essa mesa seja uma proposta para o mundo, né? Um testemunho local, um candeeiro de ouro numa localidade? Será que essas coisas estão no nosso coração?
né? Então farás também um incensário, né? Farás vestes para Arão. Será que nós estamos, essas coisas estão no nosso coração, né? Fazer vestes, nos despir do velho homem, nos vestir de Cristo. Então ele começa lá, né? Farás um incensário para queimar incenso, de madeira de acácia. Então quando a gente vê aqui os materiais, né, do templo, o Senhor ele faz questão que tenha madeira de acácia. Ainda que ele sabe que a madeira de acácia ela é toda imperfeita, né? A madeira de acácia ela tem um monte de defeito, toda torta, né? Ela tem espinho, é uma madeira espinhosa, mas essa madeira para estar na casa do Senhor, ela precisou ter sido arrancada da terra, sua raiz foi tirada da terra, foi cortada, e essa madeira foi feita tábuas dela, né? Uhum. Mas o Senhor quer, ainda com toda a imperfeição que o Senhor sabe que tem, né? Ela morreu, né? Foi tirada do mundo pelo Senhor, né? É a alegoria da tábua, né? Então um dia foi uma árvore com raiz ali na terra, mas um dia o Senhor arrancou aquela árvore ali que somos nós, madeira de acácia, nos arrancou dessa terra, desse mundo, cortou a nossa raiz, né? E nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Né? Então ele como carpinteiro nos aplainou, nos fez tábuas, né? Então o Senhor quer que na casa dele tenha madeira de acácia, né? Ainda que a gente sabe das nossas limitações e o Senhor sabe também, né? Então ele diz, né, aqui no 25 mesmo, né, nos materiais, né, e recebereis minhas ofertas, versículo 3, no 25, Êxodo 25. Esta oferta que dele recebereis. Quer dizer, não é qualquer coisa, nem o que nós queremos. Então, quais são as ofertas? Ouro, né? A gente já viu que fala da divindade, né? De coisa, da natureza divina do Senhor, né? De algo divino, né? Prata, redenção, né? Redenção. Bronze, fala do juízo de Deus, né? O bronze polido fala da justiça da justiça de Deus, e o bronze sem estar polido é o juízo. Estofo azul fala das coisas celestiais. Púrpura fala da realeza do Senhor. Carmesim, da obra dele na cruz, né? Linho fino, das obras do Senhor, né? Das obras, das nossas obras em Cristo. Mas também fala que tem pelos de cabra, nossa natureza caída, né? Pelos de cabra. Peles de carneiro, tinta de vermelho, né? A obra do Senhor na cruz, como carneiro que morreu, no sangue derramado ali também. Peles finas, né? Ou seria aquelas peles de texugo, né? Que é uma pele resistente, que é a que fica por fora, né? Fala da firmeza do nosso Senhor, da natureza dele, que não se corrompe, né? Peles de carneiro, peles finas e madeira de acácia. Então essa natureza humana também tem azeite para a luz. Então na casa de Deus tem que ter todas essas coisas. Então esses são os materiais da casa de Deus. Tem que ter natureza divina, tem que ter coisas celestiais, né? O que é celestial, né? Tem que ter a obra do Senhor, a realeza dele, né? Redenção, a pessoa do Senhor e o que ele fez. Todas essas coisas tem que ter na casa do nosso Senhor. Amém. Né? Mas também madeira de acácia, né? Pelos de cabra, né? O Espírito Santo, né? O óleo da unção, azeite para a luz, que é o Espírito Santo, especiarias para o óleo da unção, né? Que é o Espírito Santo, trazendo tudo que o Senhor conquistou na cruz, aplicando o que o Senhor fez na cruz em nós, né? Então esse óleo da unção. E essas especiarias também para o incenso, né? Essas especiarias, elas também são para o óleo da unção, e tem especiarias também do incenso, né? Aromático. Pedras de ônix, né? Que é a gente já falou sobre isso, né? Fica no éfode, responsabilidade na casa de Deus. Então a casa de Deus ela é formada de responsabilidade, né? Fala também da intercessão dos sacerdotes quando eles entram na presença do Senhor para interceder pelo povo, né? Então está aqui nessas pedras de ônix.
A gente já viu que fala também de José, né? Que ele era o mais responsável dos irmãos ali, né? José lá, filho de Israel, né? Que era Jacó. Pedra de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Né? Isso tudo para que o Senhor possa habitar no nosso meio. Né? Então a gente vê que todas as coisas que são feitas para a casa do Senhor, todo o mobiliário fala da sua própria pessoa, sua própria natureza e da sua obra na cruz. Né? Então esses são todos os materiais que são, de que são feitos a casa de Deus. Né? E o Senhor nos chama para fazer, né, em comunhão com Ele, né, construir aqui na terra, porque a obra de Deus aqui na terra, ela não é feita, né, o Senhor ele não faz nada sozinho aqui, e também o homem também não faz nada sozinho. Né? Vamos ver lá Atos, né, o livro de Atos 14, 27, Atos dos Apóstolos. Atos 14, 27. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé. Né? Então aqui a frase que eu queria chamar a atenção, né, é que Paulo está falando aqui, né? Ali chegados, reuniu a igreja quando chegou, né, relataram quantas coisas fizera Deus com eles. Quer dizer, não foi nem Deus sozinho que fez, nem eles sozinhos fizeram, mas foi Deus com eles. Né? Então a gente vê que é interessante, né? Da mesma forma que o Senhor, desde a eternidade passada, ele vem construindo todas as coisas com o Filho, né? Ele não muda conosco. Né? A intenção do Senhor é continuar fazendo todas as coisas conosco também.